Muito bem, irmãos. O nosso assunto hoje, eu queria estar pensando com os irmãos sobre a importância do amor. Nosso tema hoje, dentro desse texto que lemos, é esse, a importância do amor. Mais infantis que elas sejam, mesmo assim elas nos atraem e acabam, de alguma forma, nos cativando. Tem duas histórias que me cativaram bastante. A primeira é a história do homem-elefante, um homem com um rosto horrendo por causa de uma deformidade física monstruosa, uma testa disforme, queixo deformado, e por isso ele é chamado de homem-elefante. Ele anda de circo em circo, de lugar em lugar, mostrando a sua feiura para divertir os outros. Por causa de sua deformidade, ele é considerado um retardado mental. Mas um dia o médico descobre e começa a investigá-lo para tentar encontrar algum benefício para a medicina. Só que no seu estudo, o médico descobre que por detrás da deformidade física daquele homem residia uma pessoa bonita, com alma, com sentimento, com sensibilidade, alguém que sofria com a rejeição dos outros, alguém terno, amoroso, alguém que chorava suas próprias dores, alguém que realmente amava e gritava por amor. É uma história profundamente emocionante, que inclusive tem lições muito práticas para a gente, para a gente aprender que não devemos discriminar as pessoas por causa de sua aparência ou por causa de seus defeitos físicos. Essa é uma história. Outra história que me cativou muito é a história da Bela e a Fera, que é bem conhecida. Uma feiticeira vai ao castelo de um rapaz rico, príncipe, ele a maltrata e, irada, ela amaldiçoa-o e ele se transforma numa fera horrível até que alguém consiga amá-lo apesar da sua aparência. Só assim o encantamento seria quebrado e ele voltaria a ser gente. O resto da história todos conhecem, por causa das circunstâncias, uma mocinha bonita se vê obrigada a conviver com ele, mas percebe no olhar da fera que dentro daqueles olhos existia uma pessoa bonita. E a mocinha passa a amá-lo, no momento certo lhe declara isso e ele se transforma em um príncipe, casam-se e vivem felizes para sempre. Meus irmãos, uma das razões porque eu acho lindo o livro de Ruth é porque neste livro nós encontramos uma das mais belas e encantadoras histórias de amor que já se contou. A verdadeira e inspirada história do amor de Boaz e Ruth. É uma história de amor porque o amor é o único poder capaz de descobrir o belo. O amor é a única força que consegue tirar da feiura dos nossos atos alguma beleza. O amor é o único que consegue reunir as pessoas em torno de ideais nobres. O amor é a força que consegue quebrar o egoísmo, consegue destruir a malignidade das pessoas. É por isso que o amor é vitorioso. Existe a menor possibilidade do amor não vencer. Nós sabemos disso. Se o amor deixar de ser pregado, se ele for esquecido, o mundo se tornará caótico. Se o amor não for resgatado em seus valores, nós perderemos a oportunidade única que Deus nos dá de sermos verdadeiramente igreja de Deus. Porque a marca distintiva da igreja de Deus é o amor. Por quê? Porque o amor vence tudo. A nossa história permanece ou cai por terra
dependendo do amor que nos une como povo de Deus. Pode parecer difícil afirmar isso hoje, quando nós vivemos uma sociedade cínica, egoísta, árida, né? Neurótica, mas essa é a realidade. Se o amor não prevalecer, a esperança de um mundo melhor nunca. Graças a Deus, ele sempre triunfa. Pode ser esmagado, pode ser adiado. Esta história de Ruth e os tribunais um prédio, mas a cidade. É por isso que o verso 1 do capítulo 4 diz que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali para esperar o resgatador que seria antes dele. Então, nas portas das cidades, eles sentavam e julgavam quaisquer causas. Segundo, todas as questões que eram julgadas em Israel tinham um júri de 10 homens. É por isso que o verso 2 diz que Boaz tomou 10 homens, 10 anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Isso era coisa absolutamente comum naquela época. Era assim que se constituía um júri. Terceiro, havia em Israel um costume chamado de remissão. Quer dizer, se um homem morrer e deixar uma viúva endividada, ela seria mais próximo, que seria o remidor. Se a viúva não tivesse filho, o remidor se obrigava, inclusive, a gerar um filho com ela. E o filho não seria do remidor, seria do primeiro marido, para que a família não ficasse sem descendência. Não podia ter família sem descendência em Israel. Então, não podia haver casa estéril. Quarto, na transação do remidor, dava-se o sapato para o outro, ao invés de assinar um documento. Isso que o verso 8 diz: portanto, disse o remidor a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato. Era assim que se fazia, né? O documento era o sapato. Muito bem, irmãos. Entendido isso, eu pergunto então, quais são os princípios práticos do amor que estão presentes nessa história e que precisam estar presentes nas nossas vidas? Quais são esses princípios práticos? Vamos lá então, porque é isso que realmente mais nos importa, né? Primeiro princípio: o verdadeiro amor se concretiza com gestos. O verdadeiro amor se concretiza com gestos. A demonstração do amor com gestos deve ser tão real como a sua proclamação com os lábios. Boaz não ficou simplesmente com a confissão verbal do seu amor. O que ele fez? Ele se dirigiu à porta da cidade para esperar que o remidor passasse, para concretizar sua promessa através de gestos, através de atitudes concretas, de atitudes práticas. Nós sabemos, irmãos, que as palavras saem muito facilmente dos nossos lábios. Por isso, muitas vezes, as juras de amor são levianas, mas os gestos são significativos. Era então fácil para Boaz dizer para Ruth que resolveria o seu problema. Difícil era acordar de manhã
ir para a porta da cidade e esperar o remidor para resolver a questão. Esse amor cheio de jargão religioso, muitas vezes até manipulado, e às vezes manipulado até mesmo nos nossos cultos. Esse amor não vale muita coisa, não. Precisamos mesmo é do amor que se concretiza em ações, em gestos. E um exemplo clássico disso na Bíblia é a história do bom samaritano. Jesus contou que um homem descia de Jericó, e no caminho entre as duas cidades, os assaltantes o pegaram, roubaram tudo que ele tinha, espancaram-no e o jogaram à beira do caminho, quase morto. Ele estava deitado à beira do caminho, sangrando, esperando que alguém o socorresse. E passou por ali um sacerdote, um doutor da lei, um teólogo, profundo conhecedor da Bíblia. Ele viu aquele homem caído, meio morto, mas ele não podia se atrasar para o culto, por isso ele passou de largo. Afinal de contas, ele era o pregador da noite, ele tinha pressa. E aí Jesus fala que passou também por ali um outro religioso, um levita, aquele que dirigiu o louvor no culto. Aquele levita também estava com muita pressa, talvez porque o culto fosse começar dentro de 10 minutos, e a liderança da igreja tinha resolvido que não começaria o culto atrasado. E aquele levita que, quem sabe, muitas vezes tinha dito, fala para o teu irmão que você o ama. Ele também passou de largo e ignorou o pobre moribundo ali na beira da estrada. Aí Jesus diz que ocasionalmente, o texto deixa claro que o samaritano seguia o seu caminho, a expressão tem exatamente essa ideia, que é uma ideia muito forte de ocasionalidade. Então, ocasionalmente passava por ali um samaritano, um João ninguém, um desprezado pelos judeus, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Esse samaritano nem religioso era, mas esse samaritano viu o homem meio morto à beira do caminho. E aí ele baixou-se, colocou a cabeça dele sobre o seu colo, passou óleo em suas feridas, colocou o homem sobre o seu animal e o levou a uma hospedaria, a uma estalagem. Chamou o dono da hospedaria, lhe deu dinheiro para as despesas do homem vitimado pelo assalto e prometeu que pagaria qualquer outra despesa que surgisse além. Aí, nessa altura, Jesus vem com aquela perguntinha desconcertante, né? Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Meus irmãos, é o tipo da pergunta para a qual só existe uma resposta. Jesus era especialista em fazer esse tipo de pergunta. A resposta é aquele que usou de misericórdia. Jesus disse, então você vai e faz a mesma coisa. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, o amor só se demonstra em gestos, em atitudes concretas. Foi o que o samaritano fez, ele demonstrou com gestos. Como você ama? De palavras? Como você ama marido? Como você ama sua esposa? Como você ama seus filhos, pais? Como amamos os nossos irmãos? Como amamos os nossos vizinhos, os nossos parentes? Como temos demonstrado o nosso amor? Este é o primeiro princípio que encontramos nessa história. O amor se concretiza com gestos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Deus não ficou lá no céu simplesmente declarando o seu amor por nós. Ele podia ter ficado lá e dizer, ai, como eu amo aquela gente lá embaixo, como eu amo aquele povo que está lá na terra. Não, nele não fez isso. Ele fez um gesto prático, ele teve uma atitude prática, ele teve iniciativa prática. Ele deu, e deu a maior preciosidade de sua glória. Ele deu o seu Filho.
Meus queridos, o amor se concretiza em gestos. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com Boaz nesse texto. Segundo lugar, segunda lição, o verdadeiro amor é aquele que busca legitimar-se sem relutância. O verdadeiro amor busca legitimidade. Boaz sabe que vai amar Ruth, mas para que o seu amor seja legítimo, ele chama 10 anciãos para que testemunhem o seu ato. Meus irmãos, ele deixa eu dizer uma coisa que mas é a mais pura realidade. Há alguma coisa de legal no amor genuíno. Parece que o direito e o amor andam juntos. O verdadeiro amor não manipula. O verdadeiro amor legitima. O verdadeiro amor não acontece com mentiras, na escuridão. O amor precisa de luz, de verdade, de testemunhas. O amor sem compromisso não passa de uma paixão egoísta. É por isso que o amor verdadeiro, ele busca legitimidade. Hoje, quando as pessoas jovens começam a namorar, já vão morar juntos. Isso é prova de que falta amor, porque falta compromisso, falta legitimidade. É por isso também que o amor conjugal verdadeiro, ele só se concretiza, se torna real, quando você leva aquela mulher amada perante o altar, diante de Deus e declara: eu assumo o compromisso contigo de ser-te fiel, até que a morte nos separe. Antes disso pode haver paixão, antes disso pode haver atração física, mas será só atração física, nada mais? Até que haja compromisso legal, o amor não se concretizou. Aliás, até que haja compromisso legal, o que houve foi só pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você e para todos nós, né, que de repente podemos influenciar os nossos jovens solteiros e ensiná-los. Ensine para eles o seguinte: nunca diga a uma moça, eu te amo, se você não estiver disposto a dizer no próximo fôlego, eu quero me casar com você. Porque senão não passará de palavras baratas, palavras ocas, sentimentos ocos. Do mesmo modo, nunca diga para Deus, Pai, eu te amo, se você não estiver disposto a dizer no próximo fôlego, quero assumir um compromisso renovado com o Senhor. Às vezes, sai tão sobre os nossos lábios que cremos em Deus, que amamos a Deus, mas Ele nunca pode contar com a gente para absolutamente nada, estamos sempre fugindo. Você não tem compromisso com Ele, não tem um dia, não tem uma hora para buscar a presença dEle, não consegue firmar um compromisso com Ele, então não diga que o ama, porque isso não é verdade. Amar é firmar aliança. Amar é estabelecer vínculos. Não diga que é cristão, nem que ama Cristo, se você não tem o mínimo de compromisso com Ele e com sua causa. Se você não consegue articular um mínimo de compromisso com Deus, não diga que você é cristão. Este é o segundo princípio que nós encontramos nessa história. O amor verdadeiro busca legitimidade. Terceira lição prática que encontramos aqui: o amor verdadeiro descarta os riscos e paga o preço. O amor verdadeiro descarta os riscos e paga o preço. É o que está aí nos versículos 3 até 6. Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, tem para venda a parte da terra que pertencia a Elimeleque e a nosso irmão. Na presença dos que estão sentados aqui,
na presença dos anciãos do meu povo. Se há de redimi-la, redime-a. Se não, me declara para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Então disse Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a tua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, porque senão vai prejudicar a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir, porque eu não poderei fazê-lo. Quando o remidor viu que, além do terreno, ele teria que levar Ruth consigo, recusou-se. Ele estava disposto a ir até certo ponto, mas não além. Por quê? Porque lhe faltava o maior, lhe faltava o mais importante de todos os ingredientes, lhe faltava o amor. Com isso, Boaz nos ensina a preciosa lição de que o verdadeiro amor não calcula riscos, não teme o preço a pagar. O verdadeiro amor paga o preço. Meus queridos, o reino de Deus implica precisamente nisso, em um chamado a que nos entreguemos a Deus sem reservas, sem restrições. É por isso que Jesus Cristo diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que, andando por um terreno, encontrou um tesouro de valor inestimável. E ele então voltou para sua casa, né, diz o texto, e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Encontrei um tesouro que vale a pena vender tudo quanto tenho para adquiri-lo. Esse tesouro, nós sabemos, é o reino de Deus. A pergunta é, será que nós arriscamos tudo, entregamos tudo pelo reino? Meus irmãos, esse é o terceiro princípio que nós encontramos aqui. O verdadeiro amor paga o preço. Deus pagou um alto preço porque nos ama. E o preço foi o sangue do seu próprio Filho, que foi derramado pela nossa salvação. O preço do nosso resgate, diz o apóstolo Pedro, não foi ouro nem prata, mas o precioso sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós. Esse é o preço do amor. Quarto princípio que nós encontramos. Quarto lugar, o verdadeiro amor não teme assumir. O verdadeiro amor assume. Versículo 9 e 10. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a moabita. Saibam vocês que Ruth, a estrangeira, a partir desse momento é a minha mulher. A partir de hoje é a minha esposa. Agora, só para os irmãos terem uma ideia do risco que Boaz estava assumindo, alguém disse que ser moabita entre os judeus, naquela época, era como ser russo nos Estados Unidos nos anos 60. Os irmãos estão lembrados? Russo nos Estados Unidos nos anos 60 era amaldiçoado. Mas é interessante que, mesmo assim, Boaz declara o seu amor por Ruth, a moabita, sem nenhum do amor do seu coração. Este, irmãos, foi o grande pecado que Pedro cometeu, lembra? Ao entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, na noite da prisão de Cristo, uma empregada perguntou para Pedro: és tu um dos discípulos de Cristo? Ele disse: eu não sou, eu nem o conheço. Ela disse: mas o teu sotaque te condena.
E a Bíblia diz que ele começou, então, a praguejar. Meus irmãos, quem não ama se envergonha. Quem não ama não assume. Mais tarde, o Senhor Jesus o encontra e sabe qual a pergunta que Jesus vai fazer para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu creio que Jesus fez essa pergunta a Pedro porque quem ama assume, quem ama abraça, quem ama não tem medo de contar, quer anunciar o seu amor. Muito bem, irmãos, quais são então os princípios do verdadeiro amor? Primeiro, o verdadeiro amor se concretiza com gestos, com atitudes. Verdadeiro amor não se impõe por palavras, mas ele se impõe por atitudes práticas. Segundo, o verdadeiro amor busca legitimidade, legalidade. Fugir disso é leviandade, e é isso que tem acontecido com quase todo mundo. Mas o verdadeiro amor não importa qual seja o preço. E quarto, o verdadeiro amor não teme assumir, ele assume. Então, que nós possamos desenvolver em nossos relacionamentos esse amor verdadeiro, porque assim Deus será glorificado nas nossas vidas, como foi na vida de Boaz e Ruth. Que nós possamos, que Deus nos tem, com um amor sincero e comprometido em nome de Jesus. Deus querido, nosso amado Pai, agradecemos-te, Senhor Deus, pelo exemplo de Boaz. Agradecemos-te, Senhor Deus, pelo teu amor infinito ao dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Agradecemos-te, Pai, pela tua palavra que nos dá os teus princípios, que nos ensina. Agora ajuda-nos, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós. No nome de Jesus. Amém.